Tá funcionando? Ok, nas lives esses problemas técnicos sempre acabam acontecendo, mas estamos aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova nessa versão das redes sociais. E hoje nós contamos com a coordenação minha no processo de substituição do nosso amigo Turíbio e estamos com nossa equipe de forma remota também auxiliando em nosso programa. A Suzete nos telefones, o apoio com o Anderson, o Marinho, o Eris, o Danilo e aqui conosco o Hélio e o Ricardo Hudson do Centro Espírita Simão Pedro, e é sempre um prazer estarmos todos juntos. Nosso tema hoje, nós iremos falar sobre a evangelização infantil durante o confinamento. O entrevistado irá discorrer conosco o assunto sobre o isolamento social, que devido à pandemia, a frequência em certos centros espíritas e outros locais religiosos ficou limitada para toda a família. E por outro lado, os pais possuem aí, de certa forma, um tempo maior com as suas famílias, com os seus filhos, e o que torna uma oportunidade de nós trabalharmos com maior dedicação na educação moral dos filhos. No programa de hoje, conversaremos sobre a evangelização infantil durante o confinamento, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. E Ricardo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estarmos juntos. Tivemos em outras oportunidades, em outras ocasiões juntos fazendo programas, né? Então seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Perfeito. Fernando, também muito obrigado pela colaboração, estarmos juntos também nesse trabalho tão especial. E é importante nós falarmos para todos que nos assistem, o programa Semeando a Boa Nova, muito antes das lives, já fazia um trabalho magnífico junto à rádio, junto a esse trabalho de evangelização que nós também levamos às pessoas e às suas casas. E esse trabalho, Fernando, que agora nós estamos realizando aqui no Núcleo Espírita O Semeador, ele tem a finalidade de levar uma mensagem consoladora. Concorda, Fernando? Certamente, principalmente nesse período de quarentena, muitas famílias têm a necessidade de ter contato com a doutrina e não podem mais a permanência nos centros espíritas. Então o Núcleo Espírita Semeador propõe a fazer as lives justamente para levar a boa nova àqueles que estão em casa necessitando. E hoje é um assunto muito interessante, a vida em família, principalmente a educação infantil. Por isso o Ricardo está aqui conosco. É verdade. Ricardo, o que é, para que a gente possa falar para os nossos ouvintes, e qual a importância da evangelização infantil? Evangelização infantil é você levar a moral do evangelho para as nossas crianças. É você conseguir, no encontro que você faz normalmente semanal, de forma lúdica, respeitando a idade de cada criança, levar a ela os ensinamentos morais do Cristo, preparando-a para uma outra visão de vida. Então, essa evangelização infantil, que as casas fazem, separando as crianças por idade, com várias abordagens, tentando levar a elas, dentro da realidade de cada uma delas, esses ensinos morais. E é super importante, porque nós sabemos que a criança, ela está numa fase que ela está acessível aos novos conhecimentos, a novos pontos de vista. Então, você semeando a moral do Evangelho, você dá uma base para que quando chegar na adolescência, a fase adulta, ela tenha da onde buscar conhecimento, onde buscar um outro ponto de vista para tomar as decisões necessárias do livre-arbítrio ali para frente. E você vê, muitas famílias, muitos adultos, pais, mães, tutores, têm assim a imagem de que a criança nessa fase não deva ser influenciada dessa maneira positiva, que a gente deva não impor uma religião para os filhos, deixando que eles escolham esta opção religiosa quando atingirem a maturidade. Qual é a melhor maneira de conduzirmos essa educação religiosa para as crianças? E se esse pensamento que muitos ainda têm é um pensamento correto, Ricardo? Nós discordamos desse pensamento. E primeiro a gente pode analisar as próprias leis e a lógica. Então nós sabemos que a criança, ela ainda não é responsável por si mesma. Por isso que os pais respondem por elas. E por que a lei diz isso? Porque ela não tem condição ainda de avaliar o que é melhor para ela. Então ela não pode escolher. E é interessante que os pais que dizem isso, eles dizem isso para a parte de religião, mas não dizem isso para a parte de escola,
ou para as outras obrigações. Alimentação, opção, né? O pai fala assim, você que vai optar se você toma banho ou não. Você que vai optar se você vai na escola ou não, se você vai fazer a lição ou não. Para esses itens, os pais são enfáticos. Você tem que estudar, você tem que ir para a escola, né? Você tem que crescer. Então, por que para a religião é diferente? Não tem sentido. Então, partindo do princípio que a criança ainda não tem capacidade de escolher, nós, como pais, que é a nossa função, é levar até elas essa educação, essa abordagem. Agora, você perguntou a melhor forma de fazer isso, né? Não deve ser uma coisa impositiva, porque tudo que é impositivo gera uma resistência. A gente tem que conseguir fazer isso de uma forma agradável. Aí que é o segredo. O grande desafio, né, Fernando? Sim, eu fiquei pensando o porquê disso. Por que o pai leva, realmente obriga, não, você vai para a escola, vai acordar, vai tomar banho, vai comer brócolis, não é? Tem esse tipo de preocupação. Curioso, por que será que os pais não têm tanta preocupação com o ensino moral, religioso, para a formação do ser integral? Porque, lamentavelmente, o pensamento se foca simplesmente na vida material. Então eu quero sim que meu filho tenha uma boa vida, prospere, seja um advogado, um médico. Então esse é o anseio dos pais pensando no futuro. Porém, o futuro mais distante, ou ele pode ser mais próximo, de acordo com aquilo que você faz no presente, tem a ver com a questão espiritual, e é por isso que nós encarnamos. Nós estamos encarnados com um propósito de evolução, não só na parte material ou intelectual, mas também a moral. E é aí que há uma necessidade do ingresso dessas crianças no ensino religioso. Por isso que os núcleos espíritas, os centros espíritas, as casas espíritas, sim, têm uma educação evangélica para as crianças infantis. E é isso que o Ricardo vai falar para a gente. E é interessante porque talvez o nosso amigo ouvinte, ele já ouviu até a frase dos pais deles assim: você tem que estudar para você ter um bom emprego, para que você depois possa comprar casa. Ou seja, o foco no material, né? É difícil alguém que fala assim: você precisa aprender a moral para ser feliz. Olha uma outra abordagem, né? Então, mesmo a questão da escola está focado, como o Fernando bem colocou, na questão financeira. Lá na frente você ter um bom emprego e um sucesso financeiro, e não necessariamente ser feliz. Eu acredito também, Fernando, que a outra forma que nós devemos colocar para o nosso ouvinte, e uma reflexão muito profunda, é através do exemplo. Porque a criança, ela nessa fase, principalmente da pré-infância mesmo, no processo de formação, ela tem os pais como seus heróis, ela tem os pais como seu maior exemplo. E se nós tivermos uma conduta diferente do que o nosso discurso, né, coloca para essas crianças, elas também são muito inteligentes. E elas começam a perceber: olha, meu pai pede para eu rezar para o Papai do Céu toda noite, ele pede para eu agir dessa maneira assim, 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 mas o pai não faz uma oração, não tem a prática do Evangelho no lar. Ele quer que o filho tenha esta oportunidade, que muitas vezes ele não teve, mas de uma maneira impositiva, sem ensinar ou educar pelo exemplo. E é um aprendizado conjunto. Como nós falamos no início do programa, esta oportunidade que nós estamos tendo de todos ficarmos em nossos lares e tudo, é o momento de a gente achar uma nova alternativa, né? De também evangelizar as crianças por formas outras, criativas, principalmente quando nós temos essas crianças com idade muito pequena, muito jovens. Então, realmente a gente tem que ter bastante criatividade. Nessa época também de isolamento social e por conta da pandemia, tem muita eficácia se fazermos evangelização infantil em casa com nossos filhos nas mesmas formas e métodos que nós fazemos no centro. Será que a família consegue fazer dessa maneira? A sua colocação inicial aí, ela foi ótima. A família consegue sim, pode ser mais eficaz do que é no centro, como pode ser muito mais falho. E a gente tem que entender pela questão do exemplo que você disse. Porque a criança, principalmente quando ela é bem pequena, ela cria uma imagem daquele que está passando o ensinamento. Então ela vai na casa espírita ter evangelização e ela tem normalmente uma vez por semana, de meia hora até 1h30. Então você vê, ela tem
vamos pegar no meio 1 hora, ela tem 1 hora na semana de evangelização. E ela cria uma imagem daquele professor, né, condizente com a moral que aquele professor está passando. Quando você faz isso em casa, somente agora na quarentena, você tem o benefício que você tem muitas horas à disposição com a criança. Então dá para você fazer muito mais do que o evangelizador pode fazer no centro. Mas aí cai na pegadinha do que o Flávio falou. Você tem que ter essa imagem de moral para a criança. Então vamos pegar um exemplo bem simples. A professora evangelizadora no centro vai falar sobre paciência. E ela dá exemplos. E aí a criança ouve e acredita que aquela evangelizadora tem moral para falar com aquilo. Que ela vive a paciência. Né? Quando chega em casa, o pai vai falar da paciência da mesma maneira. O pai e a mãe. Se depois de dar aula, o pai e a mãe não tiver paciência, ele matou a aula. Se ele tiver paciência, ele teve um ganho que o centro não tem como oferecer, porque o centro é só 1 horinha. E ali com a criança ele tem todos os dias. Então pode ser muito mais intenso que a evangelização, se os pais se lembrarem que eles têm que estar evangelizados. Interessante também, eu fiquei pensando, eu não tenho filhos, né? Mas eu fiquei me vendo nessa situação, Ricardo, imaginando que de repente eu estou com meu filho, falando sobre a questão da paciência, da tranquilidade e tal, e um momento eu fico irritado, meu filho vê. Eu acho que um ponto importante também é essa questão do diálogo. Falar, filho, eu, a mamãe, você, nós estamos aprendendo a fazer isso. Então esse é o correto. Igual na escola. Olha, na escola você não aprende que tem que fazer isso. Às vezes você acerta, às vezes você também erra. Também acontece com relação às questões morais. Ora, papai fica chateado, fica nervoso. E quando acontecer isso, eu vou pedir para você me ajudar também. Fala com o papai, quando o pai estiver mais calmo, fala, papai, você... É uma construção, né, Fernando? É uma construção, porque aí não é somente a questão do exemplo, porque lamentavelmente nós somos imperfeitos. E pela nossa imperfeição, certamente a gente vai errar. E nosso filho, vendo o erro, vai falar, ah lá, você fez errado. E aí a questão da sinceridade, falar, você tem razão, meu filho. Eu errei, mas eu estou me esforçando para ser melhor. Vamos fazer também com o papai? Eu acho que é uma alternativa também, é uma situação correta e atual, honesta conosco e com nossos filhos, de realmente proporcionar um evangelho ensinando as nossas imperfeições e como a gente deve vencê-las. O evangelho como prática diária, né, Ricardo? Eu estava aqui, enquanto o Fernando falava, pensando, né, mostrando também que nós todos somos falíveis. Porque senão nós nos colocamos numa posição que nós nunca erramos. E a criança, tendo o pai e a mãe como exemplo, parece uma condição muito distante. Eu não vou chegar nessa condição. E aí as metas que são intransponíveis, que não são possíveis de ser realizadas, são muito difíceis. Então a gente tem que dizer para as crianças que esse processo é um desenvolvimento, é uma construção. Né? Sem dúvida. A gente tem que lembrar que a criança é um espírito, né, e dentro dele tem todo um universo. E quando você fala de educação, de lidar com a criança, tem várias pegadinhas que você tem que chegar sempre no meio termo. Eu tenho 2 filhas, o Flávio tem 2 filhas. Então, quando a gente fala do exemplo, claro, você não pode ser perfeito, porque nós não somos. Isso seria uma mentira, porque a gente não é perfeito ainda. Nós cometemos falhas. Então eu concordo totalmente que a gente tem que levar para a criança, principalmente quando a criança já vai crescendo, né? Quando ela é muito pequena, essa imagem ainda não funciona, mas ela é um pouquinho maior, sim, que nós também estamos aprendendo com o Evangelho, que é um trabalho para esta e para muitas vidas, né? Tem que ser. Mas ao mesmo tempo, você tem que mostrar que você está procurando praticar aquele Evangelho. Então vamos pegar um exemplo prático. Vamos falar de novo da paciência. Nós não somos perfeitos para termos paciência constantemente. Em alguma hora a gente desequilibra. Na hora que desequilibra, a criança vai entender que foi um momento pontual que você também está aprendendo. Agora, se você se desequilibra sempre, o discurso de que você está aprendendo não funciona. Porque aí ela vai jogar isso para você. Que na hora que ela falhar e você cobrar, ela fala, pai, mas eu estou aprendendo. E aí você ficou de mãos atadas porque foi o que você falou para ela. Porque a criança te devolve tudo que você dá. Então, se você se esforça, ela vê que você se esforça,
e que uma vez ou outra você não consegue, ela entende que aquilo é natural. Ricardo, nós temos uma pergunta que a gente pede uma interação dos nossos ouvintes, porque nós estamos ao vivo pelo Facebook Live e também pelo Instagram, que a pergunta nossa seria o seguinte: você, como faz a evangelização infantil em sua casa com os seus filhos? Faça essa interação conosco, manda sua pergunta, mande o seu comentário, também utilizando o nosso WhatsApp, que é o DDD 11 997 666 555. A participação do nosso ouvinte sempre é muito importante, porque é o que constrói o Semeando a Boa Nova. E nós gostaríamos de agradecer a participação e o apoio institucional da Clean Solution, pois a Clean Solution é uma empresa de limpeza e higienização de pisos, e ela fica em Santo André, na Avenida Dr. Cesário Bastos, número 390, pertinho da Praça Kennedy. O telefone para entrar em contato com a Clean Solution é o 447-1414. E se você quiser ser um apoiador institucional, assim como faz a Clean Solution, entre em contato conosco através do nosso e-mail, é o programasbn@gmail.com. Assim como a Clean Solution, você pode colaborar para a construção do programa Semeando a Boa Nova. E como nós dissemos no início do programa, né, muito antes das lives, muito antes da existência dessas ferramentas que são o Facebook e o Instagram, o programa Semeando a Boa Nova já tinha sua participação ativa nesse processo de interação com os ouvintes, de levar a palavra às longas distâncias. Fernando, como nós podemos conduzir a evangelização infantil em casa? De maneiras práticas, o que você teria para dar de conselho para nós? Difícil falar de conselho, principalmente porque eu volto a dizer que eu não tive o prazer de ser pai, né? Mas se o papel, como Jesus falou, quem é sua mãe, quem são seus irmãos, seus filhos, né? Ele quer estender a ideia de família universal. Então a gente pode constantemente aprender e também educar. Eu gosto da ideia que o Ricardo falou, da questão de você se esforçar sim para tentar corrigir os seus erros e principalmente dar o exemplo. Mas lembrando que a gente é imperfeito e pode errar. Por isso a necessidade da conversa. Eu acho que o diálogo e mostrando, e mais do que o diálogo, Flávio, me passou na cabeça agora, a comemoração. Eu imagino que vocês, como pais, quando seus filhos tiraram notas boas e tudo mais, dava os parabéns, parabéns, comemorava, tal, fazia uma festa, passava de ano, era uma comemoração também. Eu acho que seria muito interessante a comemoração da superação das mazelas humanas. As pequenas. Olha, você ficou chateado com um amiguinho tal que ele quer pegar seu brinquedo, quando a criança cede o brinquedo para outra criança brincar também, você comemora. Parabéns, meu filho. Você conseguiu sair um pouco do egoísmo. Você fez uma boa ação. Fernando, acho muito interessante. O Fernando me fez lembrar, né, que nós participávamos com as nossas filhas nos parquinhos e elas gostavam de levar alguns brinquedos e tal. E chegou uma determinada situação que a minha filha mais velha não queria de forma nenhuma compartilhar o brinquedo. Aí eu disse para ela, falei, olha, é um direito seu não querer compartilhar o brinquedo. Mas se você trouxe ele para uso na coletividade e com os amigos, e você está brincando com o brinquedo dos outros, da próxima vez então não traga. Deixe em casa para uma brincadeira sozinha, com a sua irmã. Aí ela entendeu aquilo perfeitamente. Porque eu falei, olha, o mesmo valor que você aplica no seu bem, no seu brinquedo, a outra criança também. E essa questão de dividir te dá outras sensações, te dá outro prazer. E aquilo foi um ensinamento para todos nós naquele momento, né? Muito importante. E a participação do nosso ouvinte é muito importante, como nós havíamos falado. Um abraço especial para a Raquel Aparecida, o Nailson Elias da Silva, a Sheila Palovic, a Adriana Diniz, a Janete Fernandes, a Rosânia Napoleano e também a Márcia Souza, a Délia Silva, Clarissa Colar, que inclusive está com a gente aqui ao vivo. Aqui, é isso aí. Bom dia, Clarissa, como você está? Bom dia, Flávio. Bom dia, Ricardo, Fernando e os ouvintes também. Que bacana. A Clarissa também é mamãe, né? O Pedrinho trouxe pra gente muita alegria com o seu nascimento no meio da pandemia, né, Clarissa? Já dá para evangelizar já nenê ou na barriga? Eu já estava pensando sobre isso, viu? Esse programa hoje veio a calhar para mim. Já dá sim, viu? A evangelização infantil acho que é todo momento, né, Flávia, que a gente tem que fazer. Olha, Clarissa,
Eu acho muito importante. Nós comentávamos a todos os instantes, lembrando que esse nenê que nasce é um espírito e muitas vezes mais evoluído, muito mais velho na condição de espíritos do que o próprio pai, do que a própria mãe. E tem uma finalidade digna, justa, que é a vinda dessa criança. O Pedrinho vem participando do Evangelho no Lar junto com o Danilo e você, Clarissa? Ele participa, Flávio, e a gente respeita, porque às vezes ele chora, é normal, ele é uma criança, né? E a gente inclui ele. E durante o evangelho eu já tive que parar, atendê-lo, continuei o evangelho. Então, às vezes tem algumas dúvidas dos pais se devem incluir a criança no evangelho do lar, né? Porque às vezes ela atrapalha, está agitada, mas faz parte da natureza da criança, a gente tem que respeitar isso. Então, o Pedrinho, desde o começo, ele participa do evangelho. E é engraçado que às vezes ele fica quietinho, às vezes ele tem, né, ali uma reação natural do organismo, mas ele está presente, porque eu acho que a evangelização é isso, né? Incluir o filho em todos os momentos de moral, enfim, a gente tem que desde o começo, né, Flávio, incluí-lo nesses momentos. E é engraçado como eles são esponjinhas, sabe? Eu estava pensando, e quando estava ouvindo vocês comentando, que desde bebê eles prestam muita atenção, eles absorvem muito os nossos sentimentos, o que acontece ao redor, né? Então, se eu estou nervosa, se eu estou um pouco mais durante uma cólica, uma crise, ele fica nervoso, se eu estou calma, ele fica calmo. Se você está assistindo alguma coisa, ele presta atenção, então é uma responsabilidade muito grande dos pais, desde bebê, durante todo o desenvolvimento da criança, o que a gente oferece para eles, porque eles absorvem mesmo tudo, né? Olha, Clarissa, foi muito importante o que você colocou para o nosso ouvinte, até as mães nessa fase, até por questões hormonais, até por questões de paciência, falta de sono, a abdicação, né, que você tem dos seus cuidados para o cuidado do seu bebê, realmente desestabiliza. E como a Clarissa falou, é muito importante. Você vê que a calma, a transferência dessa energia, ela acaba influenciando de maneira direta na criança. Então, se nós agirmos de um pouquinho de sabedoria para que a gente possa influenciar não só na condição das palavras, da leitura edificante, de um programa, essa parte realmente do amor ofertado vai estabilizar o lar e as coisas vão ficar muito melhor. Clarissa, adorei esse comentário que você fez de nós inserirmos as crianças, mesmo que elas desestabilizem aquele momento, viu? Foi ótima a sua participação. Um beijo querido para você, para o Pedrinho e para o Danilo. E sempre estarmos juntos nesta oportunidade aqui no Semana Boa Nova é um prazer. Um abraço a todos, gente. Um beijo. Obrigado, Clarissa. E mais um abraço carinhoso também para uma ouvinte nossa que nos mandou uma mensagem dizendo que dessa forma que nós estamos fazendo o programa Semeando Boa Nova através do Facebook, foi a maneira que ela encontrou de voltar a assistir e acompanhar o programa. Muito obrigado, Regina, que é lá de São Bento do Sapucaí. Um abraço e carinhoso também para Du Araújo e o Davi Orico. Fernando, eu queria fazer uma outra pergunta para você e para o Ricardo, que existe uma forma, né, que quando o nosso filho não se interessa em fazer o evangelho infantil conosco, os pais devem impor essa presença. Então é um pouco contrário ao que a Clarissa estava falando de inserir. Aí nós temos uma questão de obrigação. Como que nós vemos essa condição disciplinadora de ter uma insistência para as crianças ficarem conosco no momento do evangelho? Eu acredito que aí nós temos que repensar a forma como nós estamos fazendo o evangelho. Porque às vezes nós queremos aplicar com a criança a mesma forma como nós fazemos entre nós adultos. Então, se você pega o evangelho, abre ele e lê um trecho, a criança não entende nem o português que está escrito lá. Então, para ela, fica uma coisa sem sentido. Então, acredito que nós temos que ter o bom senso de respeitar a idade de quem está lá, adaptando para a realidade dela. Pegando o gancho no que o Fernando falou antes, ele falou uma coisa muito importante, que ele falou assim, eu acho que o segredo está no diálogo. Então, se você, como pai e como mãe, você tem um canal de diálogo constante com o seu filho, o evangelho é mais um momento, né? Agora, se você não tem isso e transforma o evangelho num ritual, há uma resistência, sem dúvida. Principalmente se você vai usar o evangelho para apontar para a criança o que ela não faz.
que aí é um erro muito grande. Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: nunca perca a oportunidade de falar de Deus para uma criança. Então Essa frase é de Emmanuel. De Emmanuel. Ele fala: nunca perca a oportunidade de falar de Deus para uma criança. Então, quando a gente fala do Evangelho, você pode começar o Evangelho durante o seu dia. Então, o Fernando trouxe a questão do elogio, que é uma coisa válida. Mas imagina assim, uma coisa que eu estou vivendo agora. Nós trabalhamos, estamos nas empresas e dificilmente temos a chance de almoçar com os nossos filhos durante a semana. Estamos no trabalho, não dá. Agora, trabalhando em casa pela quarentena, há essa possibilidade. Então, um exemplo bem bobo. Você vai almoçar, né? Você sai lá do seu escritório que você está trabalhando, vai almoçar e tem feitos assim, aquele céu azul, um dia lindo. Você almoça, olha para o céu e fala de Deus para as crianças, da beleza da vida, da beleza do sol brilhando, né? A criança senta com você, olha aquele sol, sente o calor do sol. Você conseguiu trazer Deus para a vivência dela. Deixou de ser uma coisa que está num livro, num ritual, e passou uma coisa que está com ela ali. No final do dia, ver o céu estrelado, que tem feito, né, um céu estrelado, aproveitar para ver o pôr do sol junto. Coisinhas simples. Você, esses dias tem feito aquele céu vermelho, aquele céu lindo. E se a criança é muito pequena, você fala que o Papai do Céu está pintando o céu para que a gente fique feliz, que cada dia ele use uma tinta diferente, quando a criança é muito pequenininha. Se a criança já é maior, você já pode falar até das leis da física que foram criadas por Deus, que isso traz beleza e ordem para nós. Ou seja, você está trazendo para ela que Deus está em tudo. Aí quando chega na hora do Evangelho, é um bate-papo sobre aquele ser que te acompanhou o dia inteiro. Aí a coisa flui de uma outra maneira. E de novo, se você sentar no Evangelho e for para apontar cobranças, ninguém gosta, né? Nem nós. Agora, se você vai lá discutir, ler sobre como ser feliz e os meios de conseguir praticar aquilo, é um aprendizado gostoso para todo mundo. A forma lúdica de atendimento, de expressão, isso também auxilia bastante, né, Fernando? Certamente, a questão da brincadeira no sentido de você o quê? Interagir com a criança, utilizar a comunicação de acordo com o nível de compreensão que ela tem, como o Ricardo bem falou, e principalmente que ele falou que me chamou muita atenção, a valorização da natureza, que nós realmente estávamos com muita dificuldade pela questão de tempo, porque o pai de família, a mãe, os pais, né, saem de manhã cedo, deixam a criança na escola, voltam à noite, quando passa o dia, quer dizer, não viu nem o sol muitas vezes. Agora a gente tem muitas possibilidades de analisar um pouco um pássaro cantando, um ruído diferente, uma árvore, flores. Agora a gente está na floração do Manacá da Serra, aqui está a coisa mais linda do mundo. Então a gente tem muita coisa da natureza. Camille Flammarion, um astrônomo, ele aborda num livro dele falando Deus na natureza. E aí um outro filósofo fala que Deus está na natureza, é a natureza criada e criadora, natura, naturans, mas só fechando um pouco da filosofia e entrando na beleza do ensinamento de Deus. Como é importante a gente falar da natureza e a gente não fala. Eu muitas vezes, saindo com a minha esposa... Que é a criação divina. É a criação, fala assim, olha que árvore bonita, repare o tronco, as folhas, a flor, olha o pássaro, o canto diferente, a coloração das suas penas, e isso a gente não faz, porque muitas vezes não tem tempo. Agora chegou o tempo. Então, esse diálogo e falar dessas belezas, a criança assimila muito bem, como o Ricardo muito bem colocou. Quanto é importante falar da criação do nosso Pai. Isso é importante. Eu queria agradecer também a participação e o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca é uma empresa que fica aqui em Santo André, na Avenida Lino Jardim, que tem delícias, né, de pães, doces, toda uma gama também de
produtos relacionados à literatura, revistas, editoriais. E a Superbanca tem como telefone 4994-0443 e é um apoiador institucional nosso aqui do Semana Boa Nova. Faça como a Superbanca, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. A nossa audiência é sempre muito rotativa. Hoje nós estamos falando sobre evangelização infantil durante o confinamento. E está conosco o nosso companheiro de doutrina, Ricardo Hudson, do Centro Espírita Simão Pedro, que fica aqui também em Santo André. E contatando o nosso programa, você ouvinte, você participante, estará concorrendo a um livro espírita, que é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E ela vai estar concorrendo a 2 livros durante o programa, e os ganhadores da semana passada foi a Patrícia Costa e a Sônia Slonson, em que, se você gostaria de receber também essa oportunidade, mande para cá sua pergunta, mande sua interação e responda também a nossa pergunta do dia: como você faz a evangelização infantil em casa com o seu filho, contribuindo aqui com o nosso programa. Nós temos mais uma pergunta, Fernando, que existe uma idade da qual os filhos são mais influenciáveis para receber educação moral na visão espírita. Na opinião de vocês, qual é essa idade onde a gente consegue interagir de uma maneira mais incisiva, mais representativa com os nossos filhos? A gente aprende na doutrina que a reencarnação ela vai se completando por fases, né? Não é a partir do momento que a criança nasceu, né, como o nenê da Clarissa, que a reencarnação já está completa. Não, o espírito ele vai assumindo a sua carga histórica conforme o corpo tem condição de lidar com aquilo. Então esse período de infância, que vai diminuindo dia a dia, né, e depois dos 7 anos já é um marco, né, depois aos 14 e assim vai. Nessa fase mais inicial, que é a primeira infância, é que a criança está mais acessível para que possa receber ensinamentos. Então começa já dentro da barriga, né, como nós falamos com a Clarissa, através do espírito que lá está e já nos acompanha, e assim que ele nasce, você tem sim, nessa fase principalmente na fala, né? Você tem dos 3 anos aos 7, e antes dos 3 anos, através dos seus exemplos. Olha, Ricardo, a gente comentava, minhas filhas hoje já estão na fase pré-adulta, né? E outras já estão adolescentes. O tempo passa, uma já está até se preparando para vestibular de medicina. Eu me deparo com essa situação e me emociono muito. E nós percebemos que a cada ano que passa, a forma e o tratamento é muito diferente. A escola, na educação convencional, começa a ofertar também um material muito especial no processo de educação, apresentando dentro das aulas de filosofia os filósofos, os seus pensamentos, e elas começam a criar links, elas começam a fazer ligações com todo o processo de orientação religiosa que nós ofertamos. A doutrina espírita, diferentemente de outras religiões, nós temos uma conduta que o jovem não tem um período que ele frequenta a evangelização e depois ele é condecorado e acabou, né? A doutrina espírita tem um processo classificado como perene. Então a evangelização infantil, para muitas casas espíritas, inicia-se aos 3 anos, que na hora que a criança tem uma determinada autonomia de ir ao banheiro, de poder ficar em classe com outras crianças interagindo, ao exemplo de uma escolinha. E depois a gente vai mudando os estágios. E aí a fase mais bela do processo da evangelização é a parte da adolescência, que são os grupos de jovens, onde a linguagem deva ser muito bem elaborada, para que a gente possa tocar aquele jovem fazendo um misto das condições do mundo moderno e da doutrina. Então existe uma maneira especial de se fazer isso. Eu acho que nós temos que conseguir tocar esse jovem na fase que ele se encontre. Nós podemos evangelizar uma criança, um adolescente, assistindo um filme na televisão, de maneira conjunta com a família. A gente pode fazer uma evangelização infantil
confeccionando ali alguma atividade manual, nós temos a oportunidade de cozinharmos juntos e em todos os momentos servirmos de exemplo para isso. Mas é um desafio. Concorda, Fernando? Você tem os seus sobrinhos também ali, as pessoas, como é que você consegue atingir, né? Porque o adulto muitas vezes é classificado como velho, não tem a linguagem pertinente. Como é que isso acontece, Fernando? Então, eu vou contar um fato que ocorreu com o meu sobrinho, né? Muitas vezes a gente fala da dificuldade do tempo, que não tem tempo, tal. E aí muitos afirmam, né, educadores afirmam que é qualidade também. O tempo que você passa, o quanto você se dedica aos seus filhos. E o meu sobrinho, hoje já um homem, né, com 22 anos, mora no Rio de Janeiro, e uma vez me falou isso. Falou, tio, muito obrigado, agradeceu, tal. Eu fiquei surpreso, né? Falei, puxa vida, mas passo pouco tempo, quase nada, tal. E alguns exemplos, ou algumas falas, o convívio salutar, ele relatou isso, que foi importante. E mesmo sendo fragmentos, né, de convivência, porque ele mora numa outra cidade, num outro estado, isso é salutar. O quanto é importante a gente estar atento às necessidades. Hoje eu tenho uma outra sobrinha, que vai comigo, eu dou carona para ela até a escola, e é uma menina já com 15 anos, e durante esse pouco tempo que eu passo no percurso, eu utilizo esse tempo para tentar mostrar alguma coisa. Não só mostrar, mas também brincar, para que eu possa aproximar a fala, ela interagir, a gente fazer as brincadeiras, mas nisso, sutilmente, a gente vai colocando os conceitos, os valores éticos e morais, que eu acho que é importante. Eu acho que o Hudson pode ajudar ainda mais. Eu concordo totalmente com essa linha. E pegando o gancho da historinha anterior, um exemplo que aconteceu conosco. Nós estamos todos os dias vendo o pôr do sol. Nós estamos aproveitando esse momento. E eu tenho uma filha que acabou de fazer 8 e a outra que está com 11, quase 12. Então, você vê quantas coisas dá para se fazer nesse momento. Você está lá vendo o sol, né, sumindo no horizonte. Então você entra com a parte da escola primeiro, né? Então nós falamos sobre a rotação da Terra, do dia e da noite. Bem, para cortar a história, quando você fala do dia e da noite, você consegue falar do tempo, né? Então você fala, olha, o Sol, a Terra vai dar a volta e amanhã o Sol está de volta. É um novo dia. Com um novo dia, é um novo presente, você tem mais 24 horas. Você tem a chance de fazer diferente. Fala, se você ficar o dia inteiro no celular, aí você vai entender o que Jesus disse, deixar os mortos enterrar os mortos. Aí você faz um link com o Evangelho. E aí aquela palavra, aquela frase que fica difícil, como é que os mortos enterram os mortos? Com uma criança, ela entende que você desperdiçar o seu dia numa determinada tarefa é não viver. E aí você consegue trazer aquele texto do Evangelho para uma vivência. Perfeito. Agradecer mais uma vez a interação dos nossos ouvintes. Um abraço carinhoso para o Turíbio, que está também na nossa audiência, hoje em programa profissional. A Rosana Napoletano, a Nádia Correia, mais uma vez a Emília Botaro, o Hélio em Salvador, o Hélio Delanossi também, nosso amigo querido, que daqui a pouquinho no final do programa interage conosco também pelo celular, o Eduardo Patrício e também a Mariana Costa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, DDD 11 997 666 555, ou mande também o seu comentário, sua pergunta, interagindo na nossa página no Facebook aqui do Semeando a Boa Nova ABC. Fernando, eu estava comentando com você no programa e com o Ricardo, e isso também é muito importante. Existe um material literário específico para a infância e juventude, porque muitas vezes a linguagem colocada no Evangelho no lar, e nós estamos falando de evangelização infantil, e nós temos que ter uma base orientadora, esses livros que são dedicados e são direcionados para a infância e juventude, tem uma linguagem especial, Ricardo? Totalmente especial. Vou falar da situação prática. Nós começamos a fazer na quarentena, e aí como é que nós fazíamos? As crianças abriam o Evangelho, né? Cada uma, já que eu tenho duas. Um dia uma abria, a outra abria. Caía um determinado texto, e aí
a gente não lia aquele texto, porque elas não conseguiam entender o português. Então caía um texto, e aí eu e a minha esposa falávamos sobre aquele texto, já numa linguagem para elas. Isso prendia a atenção da mais velha, mas não prendia tanto a atenção da mais nova. Aí nós passamos a usar outros livros. Então tem o da própria FEB, da Federação Espírita Brasileira, tem uma série, que é o Evangelho para a Infância, e tem um outro que é da Turma da Mônica, que chama Meu Pequeno Evangelho. A minha filha mais nova ama esse da Turma da Mônica. A participação dela, quando você usa esse da Turma da Mônica, é totalmente diferente. Ela quer ler, ela quer comentar, ela fica animada para falar, porque ela se sente segura pelo que está escrito ali. Então, foi como nós falamos no começo, você tem que buscar uma forma de atingir a criança que você tem. As crianças não são iguais, cada uma tem uma característica. Busque material que existe que vá conseguir tocá-la. Eu gostaria que depois, né, os nossos colaboradores, o Danilo, a Clarissa, pudesse também colocar na página do Semana Boa Nova esses dois materiais que nós mencionamos, tanto do Maurício de Souza, quanto o Evangelho para a Infância e Juventude, um material elaborado e revisado pela Federação Espírita Brasileira, porque com esse material a gente pode presentear as nossas crianças e eles terem muito mais interesse em participar, em ler, em ter uma maneira especial no processo da evangelização infantil. Você queria falar alguma coisa, Fernando? O Ricardo citou a questão da Turma da Mônica, né? O escritor Maurício de Souza, como é bacana isso, né? Outros que eu nem sei se ele é espírito ou não, mas criou um material pedagógico voltado à educação espiritual e principalmente espírita. É muito curioso isso. E eu fiquei lembrando dos gibis da Turma da Mônica que a gente lia no passado, que tinha totalmente uma ideia do passado e hoje começa o quê? Evoluir também. Como nós estamos num planeta em processo evolutivo, nós estamos evoluindo, também os gibis evoluindo, porque eu lembro do Chico Bento com estilingue, com arma para matar onça, a Mônica querendo bater no Cebolinha, no Cascão. Então esses conceitos já começam a ser modificados e já pensando na questão da conservação do meio ambiente, na preocupação com o outro, não fazer o que hoje é chamado de bullying, que no passado a gente fazia sem saber o que era e sofria também e passava adiante. Hoje a gente começa a repensar como se comportar. Na verdade, o evangelho, quando a gente fala fazer o evangelho no lar, evangelho é a conduta, o caminho que deve ser tomado no dia a dia. É o comportamento, porque senão a gente fala evangelho e pensa que é só um livro, e não é um livro. Claro que lá no livro há palavras, conceitos, ideias que exprimem como agir no dia a dia. E aquele momento de reunião que a gente chama de evangelho no lar é pegar um tema específico, paciência, perdão, arrependimento. Então, você fala, nesse caso, como a gente deve se comportar. E eu acho que é isso que a gente tem que traduzir. Como fazer quando acontecer uma situação dessa em nossas vidas. Por isso que é uma preparação educacional para o indivíduo. E é importante desde a infância. E a grande estrela, né, nessa quarentena, falando de Maurício de Souza, foi os cuidados da higiene do Cascão, né, que ele começou a lavar as mãos e tomar banho, né? Então o Cascão não será o mesmo. Então olha que gancho importante que a gente tem no processo do tema de hoje da evangelização infantil, que todos mudam, a condição da evolução, não é isso, Ricardo? Sem dúvida. Nessa série do Maurício de Souza, tem vários livros, tem Magali em Outra Vida, conta uma outra encarnação dela. Tem um outro que ele lançou, que fala Turma da Mônica e Allan Kardec, que trata as virtudes, né? E esse Meu Pequeno Evangelho, chega um primo, né, deles, que chama André, uma referência a André Luiz, e eles fazem um bate-papo sobre assuntos. E aí cada criança fala em cima da sua realidade, coisas bem simples, né? E funciona. As crianças se sentem tocadas. Porque quando a gente fala, por exemplo, de perdão, as nossas frases até de perdão, que já vinham os clichês na nossa cabeça, você já fala de uma agressão física, assassinato, traição conjugal, e a criança não está nesse mundo ainda, né? Não tá. Então quando você fala de caridade, poxa, ajudar a mãe, tirar a mesa, né? Ela começa a entender que ela pode fazer além da gentileza. E a gente já pensa em caridade,
E esse livro consegue levar esse mundinho de uma maneira mais simples e adequada. Nesse novo formato do programa Semeando a Boa Nova, uma das grandes saudades que nós temos é de ter a presença aqui física do Marinho, do Hélio Delanossi, que trazem com a experiência, com os anos de vida, tantos ensinamentos para nós. E está conosco, interagindo agora por telefone, o Marinho, que é uma pessoa tão especial, idealizador, condutor aqui também de todas as diretrizes do programa Semeando a Boa Nova. Bom dia, Marinho, como você está? Bom dia, Flávio. Bom dia aos companheiros que estão aí produzindo o programa, levando ao ar essa maravilha que faz com que nós possamos começar o dia conversando sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. Um abraço grande aí para o nosso querido Ricardo, para os companheiros todos que estão aí apostos no programa. Obrigado, Marinho. Marinho, nós estamos falando sobre o processo da evangelização infantil e o Marinho hoje já está numa fase com os filhos todos adultos, netos. Conta pra gente, Marinho, um pouco essa árdua tarefa, né, que nós temos na condição de pais, avós, proporcionar a evangelização infantil para os nossos filhos, netos e amigos, né, que nos envolvem no dia a dia. Sabe, Flávio, o que nós aprendemos ao longo desses anos com os filhos e os netos também é de que eles crescem, eles são formados, eles são educados convivendo com a gente. Então, se nós, quando estamos na nossa maneira de ser, estamos de uma maneira aberta, conversando sobre as coisas do Evangelho, conversando sobre a importância da prece, se nossas ações, os nossos exemplos são exemplos constantes, eles absorvem isso de cada um de nós. É um ambiente que nós vivenciamos, que nós criamos, que influencia a educação religiosa, e não apenas a religiosa, mas a educação da criança também. Isso é tão forte, Flávio, que até mesmo determinados trejeitos que nós temos em casa acabam influenciando a criança. Eu me lembro de um relato de um psiquiatra que dizia que todos os dias gostava de sair com o seu filho para andar. E como ele era muito alto, e como ele saía pela porta da garagem, na hora que ele passava pela porta da garagem, ele tinha que abaixar um pouquinho a cabeça dele para poder chegar ali na parte externa da casa. E de repente ele percebeu que quando ele passava por ali e abaixava a cabeça dele, o menino, que era muito mais baixo, abaixava também, né? Então, você veja a influência que existe nas menores coisas daquilo que nós fazemos. Então, a nossa espontaneidade vai devagarzinho, todos os dias, passando coisas para as crianças. Agora, se nós descuidarmos do que falamos, da maneira que falamos, o vocabulário que usamos, né? Tudo isso vai formando. Então, se nós inserirmos a nossa maneira de ser, ou melhor, se nós passarmos, de fato, a nos transformarmos de uma maneira mais coerente com a boa educação, com o Evangelho, com a religião, com os deveres, nós vamos estar formando, sem dúvida nenhuma, crianças melhores. Marinho, eu gostaria que você falasse um pouco para nós, até por experiência, que muitas vezes os pais não estão aptos, a palavra não é bem essa, mas não estão às vezes prontos ou envolvidos no processo da evangelização. Os avós podem auxiliar nessa condição? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Hoje, principalmente hoje em dia, quando com a longevidade maior, a interação dos avós com os netos, dependendo da geografia em que vivem, dependendo da convivência que tem, exercem sim uma influência. Não temos a melhor dúvida nesse sentido.
Há casos, né, até o contrário, né, Flávio? Há casos que os pais precisam trabalhar e as crianças ficam com os avós um período de tempo maior, principalmente nas idades mais tenras. Então, isso também é uma oportunidade muito grande de formação, de evangelização da criança. Olha, Marinho. Para a criança aprender a falar em Jesus, a pensar em Jesus, pensar nos anjos da guarda, pensar na vida espiritual, ela precisa ouvir isso todos os dias em algum lugar. Então, é o ambiente que efetivamente, o exemplo efetivo, a espontaneidade, a naturalidade com que a gente vive o Espiritismo, vive o Evangelho, é que pode fazer isso. Se ainda tiver tempo, eu tenho até um casinho que eu posso contar. Não, Marinho, por favor, eu ia até te comentar que é muito importante, né, essa colocação, uma visão prática, né, de como que é esse processo. Você sabe que, certa vez, nós estávamos chamando a atenção do nosso filho mais velho, que como criança tinha feito qualquer arte por ali, né? E na hora que nós chamamos assim a atenção dele de uma maneira um pouco mais enérgica, a reação dele foi assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? Eu nunca mais vou querer reencarnar nessa família. Você vê que já tinha noção do processo reencarnatório e usou como argumento, né, na bronca que estava levando. Pois é, e essa espontaneidade verdadeira, né, que as crianças recebem. Agora, se evidentemente o nosso ambiente trata de coisas que estão distantes da moralidade, que estão distantes da religião, que estão distantes do espiritismo, é o que eles vão absorver. Marinho, eu tenho percebido, né, algumas experiências nas casas espíritas, que muitos netos e netas estão frequentando as casas espíritas com os seus avós. Justamente por essa circunstância, né? Os avós cuidando, né, para auxiliar os filhos dos seus netos e trazendo para a casa espírita. É uma influenciação muito positiva, não é, Marinho? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu quero reforçar o que o nosso querido Ricardo falou há instantes aí, dizendo que nós não devemos perder nenhuma oportunidade de falar de Jesus para as crianças. É isso mesmo. Ótimo, Marinho, muito obrigado pela participação. Como eu disse, nós temos muita saudade de estarmos todos juntos para que a gente interaja nesse programa Semana Boa Nova, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte e agradeço muito sempre a oportunidade que nos foi dada. E logo estaremos juntos de novo. Este aqui é o 25º ano de existência do programa, não é? E seguramente nós estaremos encontrando cada dia mais com as mudanças, as melhores formas para continuarmos o nosso projeto. Eu te agradeço a vocês, viu? Agradeço aí pela consideração de nos telefonar, nos inserir no programa. A gente fica muito feliz e ainda aqui remotamente estarmos participando. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Marinho. Fique bem. Olha, só compartilhar com os ouvintes e com o Marinho uma história curtinha, parecida com o que ele falou. A minha filha mais velha, quando era bem pequena, a minha esposa falou para ela comer um determinado alimento e ela falou assim: eu não gosto. Típico de criança. E aí minha esposa deu aquela frase típica: mas você nunca experimentou? Ela falou: claro que eu já experimentei. Minha esposa: quando? Em outra vida. Esses jovens estão cada dia, né, mais articulados. Eu tenho uma pergunta do ouvinte que interage conosco aqui, que é a Luciana Morgante, que ela tem filhos de 13 e 15 anos, numa fase de adolescência, e diz que tem muitas dificuldades para poder entender ali o processo do Evangelho no lar. E ela queria saber se ela pode usar como apoio o livro Sinal Verde. Pode, sem dúvida nenhuma que pode. Então, quando a gente fala Evangelho, não precisa ser o livro Evangelho propriamente dito, como o Fernando estava dizendo. O Evangelho não é só o livro Evangelho, são os conceitos que o Evangelho trata. Então, pode ser qualquer livro que tenha os ensinamentos para aquele jovem. Então, da mesma forma como eu citei aqui a Turma da Mônica para uma criança muito pequena, é buscar livros que tenham a abordagem
que o seu jovem necessita. Claro, existem jovens e jovens, cada um tem um perfil. Você conhece seu filho, vê aonde está a cabeça dele, aquilo que o interessa e adapta para a realidade dele. Um outro livro também que o André Luiz escreve, a psicografia de Chico Xavier, Respostas à Vida. Sinal Verde, Respostas à Vida, aí outros livros um pouco mais na linha evangélica que a gente pode pegar, Vinha de Luz, Pão Nosso. Então você tem um material muito vasto no meio espírita para utilização. O Ricardo foi muito preciso quando ele falou assim, bom, conhecendo seu filho, você vai verificar se essa linguagem desse livro é mais adequada ou você precisa de uma linguagem mais popular ou mais infantil. De acordo com a fase e o entendimento, a gente vai optando pelo material didático a ser utilizado. Tem livros do Divaldo, por exemplo, específico para falando com jovens, dialogando com jovens, tem perguntas e respostas de temas atuais. Então, é uma linha que você já pode trazer, que vai trazer temas que eles vivem hoje e daí em diante ir aprofundando. Perfeito. Nosso agradecimento também pelo apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e construção civil e você pode entrar em contato, conhecer um pouco do trabalho da Torcisão através do www.torcisão.ind.br www.torcisão.ind.br, entendendo tudo sobre infraestruturas e construção civil. E se você puder ser um apoiador institucional do nosso programa Semana Boa Nova, entre em contato conosco, assim como faz a Torcisão, pelo nosso Gmail, programa sbn@gmail.com. O ganhador da primeira hora do dia foi a Sheila Pavlovic, que nós estamos entregando esse livro também para ela assim que retornarmos às atividades aqui no Semana Boa Nova. E a Sheila Pavlovic também fez um comentário bastante interessante ali no Facebook, dizendo que a beleza, né, e o apresentar de Deus acontece em coisas muito simples, né? Naquele banho quentinho, naquele bolo saboroso, naquele céu maravilhoso. Então é uma forma da gente interagir com as nossas crianças, entendendo a beleza da vida, do mundo e de todas as coisas. Nós estamos falando hoje sobre evangelização infantil durante o confinamento e aqui com o Ricardo Hudson. Ricardo, o Simão Pedro promoveu alguma condição de interação com os seus frequentadores, com as pessoas nesse momento da pandemia? Sim, a gente tem que se reinventar, né? E buscamos fazer como a grande maioria das casas que tem procurado fazer. Tudo de forma virtual. Né? Então a gente usa aplicativo, se reúne de forma virtual e aí, por exemplo, falando sobre a palestra pública, nós fazemos um evangelho, nós não fazemos a palestra. Então todo mundo conecta no horário e aí nós conseguimos abrir um evangelho, fazer uma leitura e aí todo mundo tem chance de comentar, fica uma coisa mais íntima. E com as crianças, a gente tem procurado também marcar um horário em que os pais possam conectar e as crianças pelo menos se verem, trocar um pouquinho, né, do rosto para manter o vínculo. A pessoa sentir que ela tem um vínculo, que ela faz parte de um grupo. Né? Principalmente para as crianças pequenas, isso é muito importante, porque senão ela perde o vínculo. Olha que coisa interessante. É muito importante a gente colocar isso para os nossos ouvintes, também de promover com os amiguinhos, né? Não só da escola, não só na interação no processo educacional, mas também com a casa espírita que frequentava, ter essa condição de nós todos nos vermos de maneira virtual, mas na internet. Existe uma idade na qual os filhos são mais influenciáveis para receber essa educação moral na visão espírita. Qual é essa idade, Ricardo? Nós já começamos a falar um pouquinho antes, né, sobre o processo aí de reencarnação. Então, você consegue desde de quando ela está ainda grávida, né, como a Clarissa estava colocando aqui para nós, você consegue. Então, a gente tem que lembrar que o espírito reencarnante ele está acompanhando a família. Então, ele já está participando do evangelho, ele já está sentindo todo o ambiente onde ele vai entrar. Então você já consegue evangelizá-lo antes do nascimento. Depois de bebê, a mesma coisa. E tem uma experiência que nós passamos que funcionou muito. A minha filha mais nova, ela chorava muito à noite. Muito. E aí nós lemos em alguns livros e ouvimos em palestra
de chamá-la para o Evangelho enquanto ela estava dormindo, né? Chamá-la em espírito. E aí nós passamos no nosso Evangelho, né, marcamos com a espiritualidade, falamos assim, por exemplo, olha, sábado, no nosso Evangelho de sábado, nós gostaríamos que ela pudesse participar em espírito. Pedimos todos os dias. E aí foi muito interessante. Quando chegou no sábado, nós colocamos ela no berço e ela chorando. E eu e minha esposa nos recolhemos, né, e ficamos esperando o horário. Na hora que deu o horário, ela parou de chorar. Minha esposa falou assim, ela parou de chorar? Eu falei, porque tiraram ela do corpo para ela participar do Evangelho. E aí conversamos no Evangelho como se conversa com um adulto. E foi um momento assim muito lindo na nossa história, porque nós falamos para ela, nós aceitamos você como filha, nós vamos fazer de tudo para que você tenha sucesso nessa sua encarnação, não tenha medo, acredite que você vai ter sucesso, que nós estamos juntos para crescermos juntos, você pode contar conosco. Ela não chorou mais. Olha que Aquele dia em importante. diante ela passou a dormir e não chorou mais. Ou seja, nós não conversamos com o bebezinho, nós conversamos com o espírito imortal que estava reencarnando naquele ser. E foi uma experiência, sabe, maravilhosa. Sabe? O fato dela parar de chorar exatamente no ponto e dali em diante, para nós, não tem prova maior do que isso. Saindo dessa fase. Aí, continuando, de bebê você consegue, passando os ensinamentos, e como nós falamos e o Marinho corroborou com a gente, o exemplo, né? Ele está observando, a Clarissa falou, se eu estou nervosa, ele sente, né? Então a forma como você lida, o olhar que você dá, e quando a gente vai no Evangelho e lê sobre a caridade, né? Vocês todos aqui já leram, ele fala que a caridade é o tom de voz que você usa, o olhar que você dá, né? E a criança está captando tudo isso. Então se você fala de paciência, mas o teu olhar para o seu cônjuge é de que você não está aguentando, ele está captando tudo isso, né? E aí o Flávio já trouxe, né? Quando a partir dos 3 anos que a criança já consegue trocar ideias, já tem a fala mais desenvolvida, aí você já tem como sentar e realmente passar ensinamentos, né? Claro, dentro da realidade dela. Fernando? Só aproveitando que o Ricardo tocou nesse assunto, quanto é importante também falar com as crianças no momento de sono. É um processo educacional que nós espíritas sabemos que quando a criança dorme tem o desprendimento parcial do corpo e aí fica muito mais fácil o diálogo. Então às vezes você falando com ela acordada, a criança não consegue assimilar, mas no sono você vai passando. E aí passar esse carinho, essa preocupação, essa segurança faz com que o espírito, ao retornar, ao despertar no corpo, ele se sinta mais seguro. Tá? Ele pode até nem lembrar desse diálogo que teve, que é muito normal, ele não lembra, mas ele assimila a vibração e a mensagem. Então é importante utilizar esse recurso também. A criança está dormindo, é muito agitada, chega lá e falar, filho, nós te amamos, a gente vai querer o seu bem, a gente está aqui para te apoiar, te dar todo o auxílio, saiba que nós estamos aqui nessa família. Se de repente estamos numa família, tem um propósito, nós não sabemos exatamente porquê, mas estamos juntos e vamos ser pessoas melhores. Isso é muito importante fazer. Perfeito. Contatando o nosso programa, só um minutinho, Ricardo. Você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo. E também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. Então, entrando em contato conosco, assim como fez a Sheila Palovic, que foi a ganhadora da primeira hora aqui do nosso programa. Pode falar, Ricardo. O Fernando estava falando e eu lembrei de uma cena. A minha filha mais velha estava no berço, bem pequenininha, e eu estava do lado do berço falando com ela e falando de Deus, né? E aí eu falei a seguinte frase para ela. Eu falei, você pode confiar que você é muito bem cuidada, que Deus sempre manda alguém para ficar aqui cuidando de você. E nessa hora ela virou a cabeça para o lado e abriu um sorriso para alguém. Sabe, que a gente sabe que a criança ainda vê nesse estágio. Foi muito lindo, foi muito legal.
Que bacana. Nós queremos mandar um abraço carinhoso aos nossos ouvintes, também a Luciana Morgante, a Marli Hurtado Antunes, dizendo um bom dia para todos nós e está adorando as nossas dicas. Também um abraço especial para João Fernando, que também entrou aqui na nossa audiência. Ricardo, eu tenho uma colocação também e uma pergunta muito importante, que de acordo com o Espiritismo, qual é a missão dos pais? A missão dos pais é ajudar aquele espírito a evoluir através da educação. E a gente tem que lembrar a palavra educação de uma forma muito ampla, né? A parte da educação de todos os pontos, ou seja, o intelectual, o cultural, emocional e o espiritual. Ou seja, a gente tem que preparar aquele espírito para que ele avance em todos esses aspectos. Fernando? Deixa eu pegar claro, deixa por favor. disso, né? Fica pensando a missão dos pais, né? E é muito normal também os pais não saberem como fazer isso. Porque, na verdade, não tem uma escola para ser pai ou mãe. A gente acaba indo tal e fala, e agora? Tem filho. Principalmente a gravidez na adolescência, muitas vezes não planejada, e acontece isso, e o que fazer? Lembrando da questão do evangelho, o importante é a gente se modificar. Falar assim, bom, agora eu tenho uma responsabilidade. Não é só a responsabilidade econômica de dar a comida, a vestimenta, a educação, mas eu tenho uma responsabilidade maior de exemplificar. E é ali que é o ponto importante que o Ricardo falou. Temos que fazer um esforço danado para ser o exemplo. Se eu tenho meus vícios, é nesse momento que eu vou ter que romper com os meus vícios. Não dá. Se eu tenho vício de fazer isso, de reclamações, de condutas alimentares, seja o que for, falar, eu não posso passar isso para o meu filho. E é uma responsabilidade que o pai tem que assumir. Deus me concedeu a bênção de ser pai ou mãe para alavancar essa criatura que está aqui, reparando muitas vezes equívocos que nós tivemos no passado, e agora é a minha oportunidade. O que devo fazer? O meu melhor. E o meu melhor não é só dar coisas, que é muito normal na atualidade. Você dar uma coisa, um novo celular, um carro, um presente, um brinquedo, mas se doar. Esse é o ponto importante. O quanto eu vou me dedicar e falar, não, eu não posso fazer isso, meu filho está vendo. Eu sou exemplo. E agora, como vai fazer? E quando acontecer, que vai acontecer o erro, fala, filho, me perdoe. Me desculpe, o pai fez errado. E lembrando que o Ricardo foi muito preciso. Ele falou assim, olha, mas não pode ser uma desculpa e o pai não modificar. Tem, precisa, é necessário. E para isso que nós estamos encarnados. Um abraço carinhoso para Sandra Bronson, Ricardo Cavalcante, que está entrando em contato conosco, mandando sua contribuição. Ricardo Cavalcante, tá? Pai de duas crianças também, que vieram, né? Do coração, né? Os dois filhos do coração. Parabéns, Ricardo. Parabéns, e a Denise. Diz que o amor aos órfãos, né, é a maior caridade e a maior expressão de amor que nós podemos ter, né? E eu gostaria muito de dizer ao nosso ouvinte que interaja conosco respondendo a nossa pergunta: como você faz a evangelização infantil em casa com os seus filhos? Ricardo, queria fazer um comentário? Na linha do que o Fernando estava colocando, né, ele citou bem a questão do exemplo. Eu vou contar primeiro uma historinha de como a criança faz, para depois a gente esticar. A minha filha mais velha, ela começou, estava na escola, fazia já os ensinamentos com a gente. Ela tinha 3 anos e meio e eu estava andando com ela na rua, no fim da tarde. E aí ela falou assim, olha a pegadinha. Ela falou assim, pai, não é verdade que a gente tem que compartilhar? Falei, tem. Tem que compartilhar tudo. Tem que compartilhar. Ela fala assim, então eu tenho que dormir na casa das minhas amigas, porque eu tenho que compartilhar. Aí eu falei para ela, você tem toda a razão, mas os ensinamentos são para todas as pessoas, então eu também vou dormir na casa dos meus amigos. Então quando eu for, você fica sozinho em casa. Aí ela falou assim, não, você não pode ir. Eu falei, então a lei é para todas, se eu não posso, eu também não pode. Ela falou assim, então tá bom. Né? Ela já tentou usar. Hoje na pedagogia se fala bastante sobre a questão do tempo e eu acredito muito nisso. O segredo está
no tempo em que você passa com a criança, o quanto você conhece o seu filho. Então, a gente até fala no Espiritismo que você não é médium só no centro, você é médium 24 horas. E você não é pai e mãe só num período, você é pai e mãe 24 horas. Então, quando você decide ter um filho, você tem aquele encargo que requer abnegação de você realmente entrar no mundo da criança. Então, se você não sabe o que a criança pensa, qual é o desejo dela, aquilo que a toca, aquilo que a irrita, como que você vai desenvolver? Né? Se você só encontra num determinado momento, ou só para dar bronca, ou só para fazer atividade juntos, entre aspas, como você senta no sofá para ver um filme, você está junto, mas não está, não há uma troca. Né? Não que não tenha que ter esse momento, tem que ter esse momento também, mas tem que ter outros. Então, seu filho vai para a escola, o que ele está aprendendo? Qual é o ponto de vista daquilo que ele está aprendendo? O que ele gosta, o que ele não gosta? O que ele acha das ideias que estão sendo apresentadas lá? Porque eles acham, eles pensam, eles tiram conclusões. E você conhecendo esses pormenores da vida do teu filho, você tem um monte de pequenas oportunidades de interagir na vida dele. Na interação dos nossos ouvintes, a Suzete Botasto, bom dia amigos, uma dica para os pais é usar o livro de literatura infantil para usar no momento do evangelho com os seus filhos. Existem várias histórias de rico conteúdo doutrinário e moral. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo para a criança e para a juventude é a dica da Suzete Botasso. E também um abraço especial para a Leila Velar, a Cida, a Sandra, a Sônia Tomé e todos esses nossos amigos que estão interagindo conosco, e inclusive o Edson Lorenzini da Seara das Fraternidades em São Caetano. Claro, o seu Fernando, esse é o meu pai também, que não ia deixar, né, de acompanhar o filho nesse momento. E nós lembramos, desde a nossa fase de adolescentes, que a minha mãe era muito assídua na prática do Evangelho no Lar. E a gente brincava que a dona Neuza tinha um pouco da psicologia não moderna, né? Então não tinha negociação, as condições eram meio que impostas. E naquele momento, quando nós sofríamos, né, aquela condição obrigatória, especial, envolvente, nós não entendíamos. E minha mãe, antes do seu desencarno, sempre dizia assim para mim: você só vai entender o dia que você for pai. Porque realmente a transformação, né, do homem, da mulher, no momento que assume a paternidade, a maternidade, é muito importante. E o Fernando falou uma coisa muito rica, que a gente se anula, muitas vezes, de uma maneira especial para o cuidado do filho. Então a gente vai se reconstruir. Então o processo da evangelização não serve só para orientar a criança ou o jovem, serve também para nos transformar de uma maneira moral e especial. Diga, Fernando. Flávio, eu acho que a questão da paternidade força o indivíduo a buscar a questão do amor. Porque é nesse momento que a gente elimina duas chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. É o que você falou, você se anula pensando no outro. Então, pelo fato de você ter aquele ser tão frágil, tão bonito, que requer todo cuidado, todo carinho, você deixa de pensar em si e pensa no outro. É um exercício de amar. E fica muito mais fácil quando é seu. Então tem a questão da posse. É o primeiro momento. E isso nós herdamos também dos animais. A prole, eu tenho que defender a minha prole e tal. A gente herda assim dos animais. Porém, a gente tem que expandir esse amor que nós temos aos filhos a toda a humanidade. E é por isso que Jesus perguntava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque todo aquele que faz a vontade do Pai, ou os ensinamentos de Jesus, que ama, compreende que a família é universal, mas nós temos as nossas responsabilidades diretas, específicas. Fala assim: olha, a família é universal, mas eu tenho sim a minha mãe em casa, a minha sogra, a minha esposa, meus filhos, e é lá que eu tenho que focar ainda mais, porque foi essa família que Deus me concedeu. Alguns personagens da história que não tiveram filhos, no meio espírita, a gente pode citar o Divaldo, mas ele adotou mais de 600 crianças. Você pega Chico Xavier, também não teve filhos, mas os filhos foram os livros, mais de 420 livros, além das obras de caridade. Então nós temos que
desenvolver o amor. E fica muito mais fácil quando nós temos o pequenino necessitando de colo, de carinho. Então é uma oportunidade única que nós temos, maravilhosa, de ter aquele ser que talvez numa outra encarnação nós tivemos algumas dificuldades e que nessa veio para nos ajudar e obviamente nós fazermos o nosso papel. Fernando, Ricardo, eu digo assim, né? Esses espíritos que vieram com missões grandiosas, ao exemplo de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e tantos outros que nós podemos citar como exemplo, vieram para uma condição de atender um grande número, né, de pessoas, de crianças, resgatá-las de problemas gravíssimos. E nós, muitas vezes, estamos tendo a oportunidade com aquele único ser, com aquele único espírito, porque é o que está dentro da nossa competência e da nossa responsabilidade. Então, aproveitar da melhor maneira possível essa bênção divina para poder formar uma pessoa de bem, uma pessoa de muito amor. Ricardo, queria falar alguma coisa? O Fernando estava falando, eu estava pensando que nós temos que, somente nós espíritas, que lembrar que aquele ser que reencarnou conosco é um espírito imortal e às vezes a gente como pai, como mãe, nós queremos protegê-los de tal maneira que nós evitamos o uso do livre-arbítrio deles e o aprendizado que aquela lição deveria trazer. Então nós temos que ter um controle da situação para, claro, não acontecer uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo permitir que a criança exercite seu livre-arbítrio e aprenda com aquilo, né? Um exemplo bem didático, bem bobinho, mas se você fala para a criança, não põe o dedo na tomada que dá choque, e ela duvida, ela fica te testando, deixa ela colocar, porque ela vai entender que o que você está falando é para o bem dela. É claro que se ela vai lá se pendurar na frigideira que está cheia de óleo, você não vai deixar, né? Mas você, nesse exemplo aí da tomada, na hora que ela tomar um choque, ela fala, puxa, o que meu pai está falando tem razão, o que minha mãe está falando tem razão, não é um bom caminho. Se você proteger e tirar de todas as experiências, ele não vai aprender a lidar com as consequências dos seus atos. E isso, como pai e mãe, é muito difícil de fazer. É o que a gente comenta, né, Ricardo? Muitas vezes dói mais em nós a corrigenda do que na própria criança. Então a energia, a disposição, a forma, né, como nós tratamos tudo isso é muito importante. E agora nós estamos com uma participação muito especial aqui no Semana Boa Nova, saudade também do Hélio Delanossi, que o Hélio Delanossi é uma presença marcante aqui no nosso programa. Hélio, como você está? Como é que estão sua família nesse processo da quarentena? Por aqui está tudo muito bom, nós estamos aqui curtindo bastante a quarentena, né? Porque é um momento muito oportuno, para você ficando juntando bastante, tá muito legal, tá legal. Saudades de vocês, né? Tô acompanhando aqui o programa, um abraço pro Ricardo, né? O Fernando, eu vi o Fernando ontem na rua, cruzei com ele na rua ontem. Você faz sempre como eu te vejo ao vivo e a cores, né? Mas é muito bom estar ouvindo. E eu estou aqui coçando a minha língua, estou contando tantas histórias aí, eu não tenho tanto para contar, e estou aqui a linha coçando aqui dentro para poder contar alguma história também, viu? Mas essa é a oportunidade, Hélio. Por favor, conta esse caos que a gente estava ansioso para querer ouvir. Então, rapaz, eu vou até, sobre o que eu vou falar na sequência, eu vou no que eu estou convicto do que eu vou dizer na sequência, porque tem uma história que é verdadeira, que uma criança saiu de uma evangelização infantil, ou uma moral cristã, como eles falam, né? Ou uma escola dominical, ou de uma dessas igrejas protestantes, né? Lá nos Estados Unidos. E chegando em casa, o pai perguntou para como é que foi, né? Como é que foi lá? Tudo bem? Foi bom? Como é que foi? Ele falou assim, do que vocês falaram hoje, né? Aí ele contou pro pai, aí o pai chegou para a mãe e falou, você tem que ir lá na igreja, tem que ir lá falar com o pastor, porque eles estão falando umas coisas estranhas lá. Eu falei, mas quem é estranho aqui? Que ele falar estranho? Aí ele falou que hoje eles falaram sobre o tal de Maria Badaleda, né? Ele falou, o que é essa Maria Badaleda, né? O que é isso aí? Falei, não liga para isso não, é que a catequista, ela está gripada, né? É Maria Madalena, né? Que ela quis falar, né? Então, e uma outra, né?
também, nessa mesma linha, que a criança também chegou muito triste em casa e ele falou, mas o que aconteceu lá na moral cristã? Por que você não gostou? Eu não gostei da professora. Por quê? Porque ela falou que eu vou ser um raio de luz quando eu crescer. Falou, mas e daí, você não é bonito um raio de luz? Falou, não, eu quero ser motorista de caminhão, que nem o pai, sabe? Eu não quero ser raio de luz, eu quero ser motorista de caminhão. Então, tudo isso leva a gente à convicção de que nós temos que falar com as crianças no nível delas, e lembrar de Jesus, porque Jesus, para a criança, a brincadeira é coisa séria. E para nós tem que ser uma ferramenta lúdica. Nós temos que conversar com a criança brincando, mas sério. Porque se lembrar que Jesus falou conosco, que éramos crianças espirituais, ainda somos até hoje. Ele falou de uma forma audiovisual, ele falou pelas parábolas, dando exemplos. Ele falava com o pescador, usando exemplos de pescaria, falava com o agricultor, usando exemplos da agricultura, falava com as donas de casa, usando coisas domésticas, familiares, coisas que estavam ao alcance das pessoas. E essa mensagem atravessou os milênios, ou até hoje. Elas são atualíssimas, nós podemos usar a qualquer momento e usamos sempre. É o caso, por exemplo, da mulher adúltera. Até hoje, quando alguém tem que falar alguma coisa com alguém que está todo mundo envolvido, todo mundo é culpado, eu ainda uso a palavra da mulher adúltera. E todo mundo leva até hoje as pessoas à reflexão. Puxa vida, e todo mundo reflete e tal, e sai todo mundo quieto, cada um pro seu canto. Então, brincando com seriedade com as crianças, mas nós entrando no mundo delas, como disse o Ricardo Hudson, respeitando a faixa etária, quando ela vai evoluindo, você vai respeitando, vai modificando a sua história, vai contando a história que ela vê no nível em que ela possa entender. Nós vamos fazer com que ela interaja com os bichos, interaja com a natureza, interaja com o planeta, e aí ela vai ver Deus. Vai ver que é maravilhoso, que é bonito, que o mundo é bonito, que os bichos são bonitos, que tudo funciona direitinho, que tem alguém tomando conta disso, e esse alguém é Deus, que toma conta disso tudo. Aí ela passa a respeitar Deus, e quando na fase adulta, ela, assim como ela respeita a natureza, ela admira a natureza, admira os bichos, respeita isso tudo, ela passa a respeitar os adultos e respeitar também o envolvimento dela com a família e com os amigos, e saber que as pessoas são diferentes, assim como eles são diferentes, as pessoas também são diferentes, cada uma dentro da sua especificidade, né? Perfeito. E Hélio, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Marinho há uns minutos atrás. E avô colabora no processo da evangelização infantil, sim ou não? Sim, bastante, porque o avô, e eu estou nessa fase, eu tenho 4 netos agora, né? A gente só tem a obrigação só de estragar o neto, não temos nem a obrigação de construir, sabe? Quando eles chegam, eles adoram chegar aqui em casa, eles todo mundo disputa para vir dormir aqui em casa, né? Porque aqui os nãos, aqueles nãos, a casa é preparada para eles, né? A casa não é preparada para recebê-los, hein? Então, assim, como a gente recebe eles com muito amor e eles têm bastante liberdade, e nós usamos toda aquilo que nós aprendemos criando os pais deles, né? E agora, tudo isso, eles sentem muito felizes com a gente. Eu acredito que eles nós colaboramos bastante na construção dessa criança, né? Perfeito. Hélio, muito obrigado. Espero que em breve estejamos todos juntos nesse novo formato do Semeando a Boa Nova, agora nas mídias sociais, e um abraço carinhoso para você. Um abraço para vocês todos, muita saudade, né? Obrigado, Hélio. Um grande abraço. O ganhador da segunda hora do nosso livro hoje foi o Ricardo Cavalcante, que inclusive fez aqui um comentário muito bacana, dizendo que não é só a evangelização infantil, o momento do evangelho no lar que as crianças participam. Ele também se utiliza do momento das crianças, ao irem dormir, fazer uma oração de uma maneira especial, orando pelas outras pessoas, passando um ensinamento. Ele até brincou que um dos filhos dele, antes de terminar, já está dormindo.
Então, realmente isso auxilia muito para que as crianças estejam mais tranquilas, mais preparadas para recuperar as suas energias e ter depois um dia especial e feliz. Ricardo, a gente sempre faz uma indicação de alguns livros, de algumas literaturas aqui no nosso programa para passar para o nosso ouvinte. Nós vamos ficar nessa série especial do Maurício de Souza, falando de evangelização infantil em casa? Acredito que para evangelização, sim, a gente fica na linha para as crianças bem pequenas do Maurício de Souza e o próprio material da FEB. A FEB tem um material muito bom, né, do Evangelho, e como um dos ouvintes também colocou, a Suzete. Tem outros livros pequenos, mas que traz uma historinha, né, e você pode trabalhar, sim, isso com a criança. A Suzete tem um trabalho muito especial também na creche Amélia Rodrigues e também tem acesso através lá da editora de muita coisa especial que nós podemos trazer, contribuir e ofertar para as nossas crianças. Ricardo, eu queria que você falasse para nós um pouco e uma mensagem especial para o nosso programa de hoje. Eu acredito que a gente pode... como uma fala final, citando novamente Emmanuel, nós temos a oportunidade maravilhosa de receber seres como filhos, parentes ou aqueles que cruzam o nosso caminho, seres que estão ainda num estágio com solo fértil para semear. Não percamos a oportunidade de passar a eles a beleza da vida e, como o Hélio colocou, que simplesmente existe alguém no comando. Eles tendo a certeza de que eles estão amparados por esse alguém, a fé é consequência. Perfeito. E nós gostaríamos de agradecer o apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é uma empresa de materiais de construção e utensílios para o lar. O telefone para entrar em contato com a Casa Rossi, que tem algumas unidades aqui na cidade de Santo André, é o 4451-7950. Telefone 4451-7950. E a Casa Rossi esteve trabalhando nesse período da pandemia, porque entra nas empresas de necessidades essenciais. Então, realmente, se você precisar de alguma coisa, entre em contato com a Casa Rossi, que tem esse apoio muito carinhoso aqui conosco, e o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova pode contar também com o seu apoio institucional. Envie para nós um e-mail dizendo programasbn@gmail.com e no título colocar apoiador institucional. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para que você também faça parte da construção desse programa, que tem uma missão grandiosa, linda, há mais de 25 anos, e nos tempos atuais aqui nas mídias sociais, através do Facebook Live e também do Instagram. Semeando a Boa Nova ABC no Facebook e no Semeando a Boa Nova pelo Instagram. Pode falar, Ricardo. É uma coisa bem simples. Acabando a pandemia, se você ainda não leve seu filho para a evangelização na casa ou no grupo religioso que você participa. Porque nós falamos aqui da casa, do trabalho, que é maravilhoso, mas quando ela faz parte de um grupo, numa instituição, tem uma vantagem que não tem em casa. Ela tem contato com outras realidades. E aí ela vai ver outras realidades de família, de problema que ela não tem, e isso amplia a visão dela. Então pensem nisso com carinho. Que bom, muito bom que o Ricardo está comentando conosco. Eu acho que fazendo parte dos nossos projetos pós-pandemia é a frequência na casa espírita, é saber o dia, o horário, se informe, sempre tem uma casa espírita, um centro espírita próximo da sua residência, para que você possa participar junto com os seus filhos também dessa construção e dessa reforma íntima. Fernando, gostaria de fazer algumas considerações finais? Sim, eu acho importante que o Hélio falou, e foi comentado aqui, a questão dos avós. Marinho também citou isso, mas no processo de educação todos nós somos educandos e educadores. Então muitas vezes você, como tio, como sogra, nora, sobrinho, você pode participar. E aí é a importância de estar atento ao momento presente. E estar realmente atento. Nesse momento, o que eu posso fazer? É meu dever? É meu direito? Eu posso, não devo? O que fazer? E esse tipo de coisa faz diferença quando você está atento. Mesmo não sendo pai, mas sendo tio, como sou, eu posso influenciar. Então a gente pode influenciar de uma forma positiva.
passando a mensagem de Jesus, o que ele faria nesse momento? Obrigado, Fernando. Nosso programa termina agora, mas você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, que fica aqui em Santo André, na rua Itapiranga, número 312, tão logo estejam restabelecidos os trabalhos presenciais. E também no nosso site, www.semeador.org. Todos os nossos programas, inclusive esse, estarão lá disponíveis para que você possa ouvir. Sintonize também a nossa web rádio, O Semeador, www.webradio.osemeador.org, uma programação diferenciada para você se sentir cada vez melhor. E reveja também todos os programas no site www.osemeador.org e também, dentro de instante, no YouTube. E uma boa semana para você, ouvinte.